Hoje nós temos o prazer de receber a advogada doutora Eliana Galvão, ela que é candidata a deputada federal pelo PRTB. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Roberto, por ceder esse espaço aqui tão importante na mídia guarulhense. Agradeço bastante essa oportunidade. Quero mais uma vez frisar quem é a doutora Eliana Galvão. A Eliana Galvão é uma guarulhense, nascida em Guarulhos. Eu estudei em Guarulhos, colégio estadual, né? Frequentei a Juventude Guarulhense, fiz meu curso superior em Guarulhos, no curso de Direito. Eu advogo em Guarulhos desde 1986. Né, aqui casei, tive meus filhos, criei meus filhos, uma estudou e o mais jovem estuda aqui em Guarulhos. Então eu sou aquela guarulhense nata, apaixonada pela minha cidade, pela história da cidade, pelas pessoas que aqui vivem, né, pelo clima. Enfim, é isso, né? Aquela pessoa que gosta de família, gosta da cidade, gosta do desenvolvimento social, gosta de estudar, essa é a Eliana. Muito bem, né? O que o guarulhense vai poder esperar da deputada federal Eliana Galvão? É uma pergunta bem importante, Roberto, que eu falo o seguinte, que estar e me lançar na qualidade de deputada federal, ao cargo da deputada federal, é o objetivo de lutar pelos anseios daquele município que eu tanto gosto, que eu tanto amo, né, dos guarulhenses, da minha gente, né, sabendo de todas as agruras, porque eu sempre vivi em Guarulhos, então eu sei de todas as dificuldades, eu sei o que o governo municipal, o governo estadual e o governo federal, o que eles fazem, fizeram e precisam fazer pela nossa região, não só por Guarulhos, pela Alto Tietê. Então, o que esperar de Eliana? Esperar que eu lute, que eu tenha voz, que eu fale em nome daqueles que confiaram em mim e busque as melhorias no cunho federal para a nossa região. Né? Sabendo que é muito difícil, nós teremos lá 513 deputados, então é uma arte de negociar, é uma arte de entender a Constituição Federal, as relações internacionais, a balança comercial, não só nacional, como da nossa região, conhecer a situação da saúde, da educação básica fundamental, que é a que eu entendo tão importante, das nossas necessidades. É lutar e ter projetos específicos para a nossa região. Daí a importância daquilo que você sempre fala, né? Nós precisamos voltar os olhos para os candidatos da nossa região. Eu sou partidária, inclusive, do voto regional, distrital, porque somente um candidato que mora, reside e vive na região, ele sabe das necessidades. Então, obviamente que todos os projetos, as lutas, o questionamento, a luta pelo orçamento plurianual vai ter destinação certa, né, para aquela região. E eu falo, para a região de Guarulhos. É isso aí. E a questão importante também é a questão da mulher, né? A maioria dos eleitores são do sexo feminino, mas existe uma quantidade imensa. No entanto, o número de parlamentares é infinitamente pequeno comparado com a quantidade de homens aí. Pensa que é possível continuar evoluindo e qual é a importância de ter um número um pouco mais dividido os poderes? Qual a importância no seu pensamento disso? Talvez um número igualitário. Eu falo que nós temos um problema de ordem cultural, que nós estamos numa sociedade machista, porque a sociedade americana, latino-americana e americana, ela tem um cunho machista, porque nós temos uma base lá na Roma Antiga, uma influência muito grande da religião, né, do desconhecido, e uma falta de cultura, que é geral, né? Alguns países da nossa América Latina que têm uma preocupação maior com a formação das nossas crianças, dos nossos jovens. Então, é uma cultura machista.
A própria mulher, ela tem uma dificuldade de ver o seu papel diante da sociedade pela própria criação. Embora, não sou eu que falo, é o censo, né? Quase 56% das famílias brasileiras, né? Elas são mantidas e tem como arrimo de família a mulher. Então a mulher, ela tem um papel essencial na construção social, na visão, na formação dos nossos jovens, na formação da economia do nosso país. Porém, ela ainda tem muita dificuldade de ver o seu real papel. O seu real papel na economia, o seu real papel na família, que muitas vezes é ela que sustenta, mas acaba sendo o homem que impera, a sua real importância na política. Eu não prego aqui de forma nenhuma, não me intitulo feminista, nós não brigamos, nem há necessidade da briga entre homem e mulher. Não, nós precisamos unir forças. O homem tem uma visão, muitas vezes racional, e a mulher, ela tem a inteligência emocional, uma visão não só racional, como emocional. Isso é normal, né? Não sou eu que falo, são os médicos, os psicólogos, os psiquiatras. Unindo essas forças, eu tenho certeza que a política, ela seria mais saudável, né? Nós teríamos vários olhares. Aí, como eu falo, o problema cultural e social. Porque a mulher, muitas vezes, ela se afasta do meio político porque ela tem a preocupação não só de levar a manutenção, o sustento para sua casa, como criar os filhos. E, às vezes, ela acaba optando pela criação dos filhos, a manutenção da família, o cuidado com a família, a sua profissão, né? E deixa o meio político de lado. Né? Está se mudando isso, nós temos várias políticas públicas direcionando a participação efetiva da mulher. Né? Eu entendo que a gente já melhorou muito, né? Porque eu falo que eu sou do século passado, eu nasci em 1964, no meio do regime militar, do golpe militar, então nós já evoluímos bastante, mas ainda há necessidade. Eu acredito que essa nova geração, porque nós tivemos várias influências, eu sou da época do regime militar, a minha filha já vem de uma época de revolução, de uma nova construção, de liberdade, os pais que passaram pelo regime militar, eles criaram os filhos com um pouco mais de liberdade, e eu imagino que os meus netos, eles serão as minhas netas, né? Elas, se assim eu as tiver, elas terão uma nova visão, talvez de mais influência, mais liberdade, mais engajamento, um outro olhar para com o homem, e o homem também terá um outro olhar para com a mulher. Então, o homem é criado por uma família feminina, com a mãe, ela é lá o sustentáculo, obviamente que ele vai ver a mulher de forma diferente, desde que a mulher não crie seus filhos com um olhar machista. Né? É essencial, é importante, está mudando, vai demorar um pouco, mas para isso que eu tô aqui, para de repente eu e a tantas outras que estão participando desse pleito de 2022, né, que são no Brasil todo são 26 mil candidatos aproximadamente, muitas mulheres, 30% acaba sendo uma visão feminina, nós todas estamos abrindo as portas, uma outra visão, uma outra cultura, uma outra energia para essa nova geração que está vindo. Então eu me sinto muito orgulhosa disso. Eu estou contribuindo para abrir um caminho para aquelas jovens que estão vindo. Então eu preciso ter uma posição forte, determinada, sem medo, para falar, se eu estou fazendo, você pode fazer muito melhor que eu. Vou pedir para a produção preparar uma foto aí, porque está acontecendo nesse final de semana um trabalho muito bacana feito pelo Convention Bureau, que é o Degusta Guarulhos. São 23 restaurantes na cidade de Guarulhos, mais de 50 pratos, com preços variados, né? Então, você já vai lá, você já sabe o preço de cada prato, é muito legal. Então você, eu quero conhecer, sei lá, o Noneto, tem lá. Eu quero conhecer o Ponto K, também tem. Quero conhecer o Coco Bambu, tem um prato lá também especial lá de carne de sol, muito legal, com preço diferenciado. Então você vai poder conhecer esses restaurantes já sabendo exatamente quanto você vai gastar. Porque às vezes a gente tem medo, né, Eliana, de chegar no restaurante com toda a família e ficar um preço muito alto.
Hoje o dinheiro anda muito curto, então isso também é uma forma de você conhecer outros restaurantes. Preparou aí, produção? Está preparando? Daqui a pouquinho, então. Bom, continuando com a doutora Eliana aqui, uma coisa que tem preocupado muita gente é a questão do feminicídio. E o Congresso Nacional tem um poder fundamental para mudar isso, porque já abrange todo o território nacional. Ah, tá. É o feminicídio. Eu falo, Roberto, que não é uma figura, como eu sou advogada, eu vou usar um termo técnico, Por favor. né? É uma figura típica, né? Atual. Né? Tanto é que se você for fazer um levantamento entre o homicídio geral, tá? Falava assim, muitos homicídios. Depois se descobriu, quando você separa, Desmembrou. desmembra, você vê que é assustador o número de mulheres mortas, né, por seus companheiros, namorados, familiares, né, levando em consideração a figura típica do homicídio. Obviamente que não só é necessário políticas públicas, e eu falo que um problema essencial é a formação, cultural, né, de preparo dos nossos jovens, das nossas crianças, para entenderem a questão da tolerância e do respeito ao outro, do respeito ao ente que está dentro da sua família, a visão machista de se sobrepor sobre a força, né, de posse. Então, essas políticas públicas, além do que? De criar uma figura típica, já existe, né, mas mais gravosa, com penas efetivas e passíveis de cumprimento. Né? As leis nós temos um problema muito grave. Enquanto uma mulher chegar na delegacia para falar que foi agredida pelo seu companheiro, está com medo, precisa de uma medida de segurança, e ela tiver dificuldade, ou muitas vezes o delegado perguntar o que você fez, porque muitas vezes o funcionário público também agride a sua esposa, né? Porque nós temos histórias de juízes que agridem a esposa, representantes do Ministério Público, né? Nós temos promotores que bateram em colegas de trabalho. Sim. Então, procuradores. Né? Nós temos advogados, médicos que se utilizam ainda da força bruta para empenhar o respeito e a força sobre as suas companheiras. Então, a gente tem um problema muito grave. Então, eu falo que a lei nós temos, né? Mas nós precisamos de políticas públicas. O que é aí para os seus ouvintes? O que é política pública? Um grande trabalho de cultura, de imprensa, de trabalho direto social, da presença de servidores públicos, um fiscal, um conselheiro tutelar, um fiscal da família para visitar locais que as mulheres possam se abrigar com segurança. Talvez benefícios financeiros, um auxílio, socorro à mulher, para que muitas mulheres elas acabam aceitando aquela situação porque elas não conseguem se manter, elas têm medo de deixar os filhos para trás, ela não consegue manter os filhos. Precisa de um apoio psicológico também. Um apoio psicológico, psiquiátrico, né? Mais sério e efetivo. Tá? Porque o que a gente, não, tudo bem, eu já fiz, como eu advogo há muito tempo, leva a família para fazer um tratamento patrocinado pelos órgãos aí gratuitos, né, públicos, e aí a pessoa tem um atendimento a cada 20 dias, meia hora por dia. Obviamente que isso não é específico, não vai gerar nenhum tipo de efeito. Então a gente precisa, isso que eu falo que são políticas públicas, não é só cumprir a lei, aplicar a lei, prender o sujeito. A gente precisa tratar. Eu vou mais adiante, eu preciso tratar a sociedade, né? Preciso tratar o Estado, tratar o município, tratar a família e tratar as pessoas, né? E em especial as nossas crianças, né? Porque elas precisam aprender o conceito de respeito. Mandei mais umas fotos aí que o nosso amigo PH e o nosso amigo do pessoal do Convention Bureau está me mandando aqui, pessoal. Muito legal. Pode colocar essa primeira foto aí.
que é o Degusta Guarulhos. É um festival gastronômico, né? Isso é muito legal. Conseguiu pegar as outras fotos, produção? Não, pega, tem mais fotos que eu mandei aí. Olha, vai acontecer, começou dia 21 e vai até o dia 2 de outubro. Dia da eleição. Ó, então já... Tem programa depois. Tem, a doutora Eliana já vai comemorar no Degusta Guarulhos aí, ó. Haverá 3 faixas de preços, olha que legal. São 23 estabelecimentos especiais com seus pratos escolhidos. Eles escolhem lá, tá muito legal. Tem R$30, R$50 e R$70. Então você pode escolher um desses 3 valores e eles sempre têm pratos nesses valores. Você vai lá, comida de primeiríssima qualidade e você ainda vai poder conhecer vários restaurantes de Guarulhos gastando um pouquinho só. Já conseguiu mais aí? Um minutinho. Ó, eu queria só destacar aqui que são 23 estabelecimentos, mais de 50 pratos. Eu e a doutora Eliana gostamos muito de comida bem feita, e Guarulhos tem ótimos restaurantes. Já vai? Então vamos mandar mais uma foto aí, por favor. A rota gastronômica guarulhense, ela é reconhecida na região. Sim. Nós temos os restaurantes de ponta, né? Os turistas, nós temos mais de 1 milhão de turistas a trabalho que frequentam Guarulhos e todos elogiam muito a rota gastronômica. Boa, coloca isso aí. Tem um salmão aí. Esse é um salmão grelhado? Olha que coisa linda, hein? Gente, vamos ver a outra. São 23. Ó, tem mais outra? Não? Não, tá bom. Só para você ter um gostinho, coisa maravilhosa. É importante, porque isso também é a questão do turismo gastronômico, turismo de negócio, é uma coisa que Guarulhos devia aproveitar mais, viu, doutora? Eu acho que, aí, como eu gosto muito de Guarulhos, né, a gente acaba se informando. Então, eu sei que existe já um trabalho, né, acho que é o Biro, né, já faz um trabalho de patrocínio ao turismo guarulhense, porque nós temos um turismo que é um pouquinho diferenciado. Nós temos um turismo de negócios, né, dá aproximadamente 1 milhão de turistas anual, né, por isso que a gente tem os hotéis e está cada vez mais desenvolvendo o turismo gastronômico, e me parece que existe uma preocupação também de transformar, além do turismo negocial, de negócio, né, porque a gente tem um dos maiores polos industriais de comércio e de prestação de serviços do Brasil, o turismo também é local. Porque nós somos uma cidade histórica, que a gente nasceu junto com São Paulo. A gente tem muita coisa de história aqui, né? Salvo o melhor juízo, 9 parques ecológicos nós temos em Guarulhos. Parques estaduais, federais e municipais. Né? Aí pode até consultar o CODEMA que trata sobre isso. Temos tribos indígenas, uma parte da história do Brasil, gente que participou inclusive do governo imperial aqui. Então é muito importante, tem que prestigiar. A gente tem que prestigiar a nossa cidade, a nossa região. Aliás, foi o primeiro local que foi encontrado ouro no Brasil, foi em Guarulhos, que ele faz parte das minas, o veio que vai até Minas Gerais. Então o primeiro foi encontrado aqui, Fernando Sardinha. Eu sei que o sobrenome era Sardinha, não tenho certeza, não me lembro do primeiro nome aqui. Bom, mas estamos conversando aqui com a candidata a deputada federal, você viu que ela conhece bem a cidade. É interessante, né? Olha, eu não vou nem citar o nome do candidato ao governo, que a repórter simplesmente perguntou, o senhor vota onde? E ele não sabia onde votar. Ele não sabia onde vai votar. E quando você escolhe um candidato, é importante que ele saiba exatamente a região que ele vai defender, porque o deputado, ele tem obrigação não só de fiscalizar o governo, mas também de ser representante daquele grupo de pessoas, daquela região, não, doutora? Ah, claro, e eu sei onde eu voto no Colégio Capistrano de Abreu, que foi um presidente Dom Pedro II. E você consegue, e ela consegue ir a pé, daqui até lá, se bem que é um pouquinho longe. Não, mas dá, eu acho que você precisa conhecer. A política, ela é muito séria.
Tá? Ela é muito séria porque ela não pode ser uma aventura e eu tentar ser candidato num local que não é a minha cidade, que não tem a minha gente. Porque quais as perspectivas, quais os sonhos, como é que eu vou olhar, como é que eu vou conhecer o eleitor e as necessidades da minha cidade, da minha região, do meu estado. Né? Então isso é uma situação muito séria. E o principal mentor e responsável da construção do nosso país é o eleitor. Né? Não é a figura do deputado estadual, federal, do governador, do presidente da república, não. É o eleitor que vai falar, não, a minha região, a minha cidade, o meu município, o meu estado, ele precisa crescer. Eu tenho a obrigação de escolher bem, porque na verdade... eu, na qualidade de candidato, eu não tenho importância nenhuma. Quem tem importância é aquela pessoa que está te assistindo, que está participando do seu programa, que é o eleitor. E ele precisa ter uma atenção muito grande. Leandro Souza está nos acompanhando. Marcelo Guasti Rocha, boa tarde, doutora, Deus abençoe. Elizabeth Parretti Guasti está aqui. E Antônio Queiroz está nos acompanhando aqui, entre outras pessoas. Quero agradecer a todos vocês e pedir para compartilhar, porque nós já estamos já nos minutos finais, produção. Estamos aí quantos? 10 minutos para terminar. Então eu vou continuar perguntando para a doutora o que o guarulhense pode esperar dos projetos dela, quais são os projetos que ela foca mais assim, e se ela também pensa de uma forma global, tanto na questão da mulher, e eu tenho falado muito, que eu acho que é uma vergonha, o Brasil ser campeão de criação de gado. Eu fiquei sabendo essa semana que também é um dos grandes produtores mundiais de mel, né? E olha só como o Brasil é rico. Mel, carne de porco, carne de... Nióbio, nossa. Nióbio que é... Não está na hora da gente aço, começar a dividir um pouquinho essa riqueza com as pessoas mais pobres, não, doutora? Não, é claro. Aí, quais são os meus projetos, né? Que aí é o que você pergunta. Eu gosto muito do tema economia, né? Porque o desenvolvimento econômico, ele é o único instrumento que dá capacidade e meios para eu poder fazer o desenvolvimento social, os benefícios, saúde, educação, segurança, né? É o único meio. Por que o desenvolvimento econômico? Através do recolhimento de tributos, né, de impostos, né? Os impostos, eles são utilizados para isso, e quanto melhor a forma de arrecadação, mais organizada e mais eficiente, melhor eu posso destinar esses valores para o trabalho social, né? Auxílio Brasil, medicamento gratuito, uma boa escola fundamental, um bom hospital e assim por diante. Então, a minha plataforma é a busca de um imposto único. Isso já existem projetos no Congresso Nacional, mas a gente tem uma dificuldade muito grande, que toda vez que se fala de reduzir tributos, né, a gente fala também de reduzir, enxugar a máquina, né? O que é enxugar a máquina? É você diminuir o número de funcionários públicos e assim por diante, né? Dos assessores, dos cargos de confiança. Então, quando você fala de... Eles não pensam em reduzir tributo, não pensam em hospital, escola e segurança. Eles pensam, dificultam as votações com medo de enxugamento da máquina. A gente chama establishment, que é tudo aquilo que faz movimentar o corpo administrativo. Então, o deputado que não votou, ele não está preocupado com você, eleitor, ele está preocupado com ele, dos cargos que ele tem à disposição dele. Na verdade, é isso. Então, a minha preocupação em desenvolvimento econômico, a busca de um único imposto, um imposto que ele vá sobre a renda. E porque hoje o nosso imposto é sobre o consumo. Então, a população de baixa renda paga igual ou mais impostos do que a população de renda alta. Então, quando você cria um imposto que vai sobre a renda, aí você cria igualdade, isonomia e maior possibilidade de compra para os mais pobres. Então, aquele candidato que fala, não, eu vou criar mais imposto, ele é mentiroso, ele não está preocupado com você, eleitor. Ele está preocupado com os cargos de confiança que ele tem.
dos benefícios que ele vai ter. Então, eu vou lutar pela redução de impostos e pela escola fundamental básica, que a partir da década de 90, do século passado, 1990, se voltou os olhos para o ensino superior, esquecendo da educação fundamental, que é a principal do ser humano, né? Então, eu tenho essas duas plataformas e bandeiras. Quem está nos acompanhando é a Zilda de Moraes Espanhol. Doutora Eliana, estamos torcendo por você. Ai, obrigada, Zilda, obrigada mesmo. Terminamos nosso tempo, doutora. Ah, que pena. Olha, fiquei feliz. E nós estamos muito felizes de temos bons candidatos esse ano. Espero que você vá na internet, procure lá, escreva o nome lá dos seus candidatos, veja a ficha corrida de cada um, o que eles fazem, como é que eles sobrevivem, eles trabalham com o quê. Tudo isso é importante. Faça isso, eu tenho certeza que você vai encontrar bons candidatos. Obrigado, doutora. Quem quiser falar com a senhora, como é que acha? Pode entrar em contato até com o meu escritório, telefone 11-2409-5888, que eu estou lá o dia todo, né? Pode me procurar nas redes sociais, Eliana Galvão Dias, né? Tanto você pode ver meus vídeos no YouTube, que eu tenho lá, me procurar no YouTube para você ver o meu trabalho, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, né? E no Instagram também, Eliana Galvão Dias, né? No Facebook, Eliana Galvão, né? Me procura lá, pode me mandar mensagem, a gente vai responder, veja aquilo que eu penso, o meu trabalho, e eu agradeço muito e muito obrigada pela oportunidade.